Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esta live. O Dr. Alex Baia, endoscopista e gastroenterologista, entrou aí, que vai me acompanhar hoje na nossa missão. Sejam bem-vindos. Hoje é um assunto muito importante que a gente vai falar sobre como cuidar da saúde do estômago, do esôfago e como evitar o câncer. São informações importantíssimas e a gente está preparado aqui para tirar dúvidas. Você que está entrando aí pode deixar dúvidas sobre esse assunto que nós vamos ter o maior prazer em responder. Hoje é a live dos dois Alex Bruno Leite e o Dr. Alex Baia, que também o último nome dele é Leite, por coincidência. Deixa eu chamar ele aqui. Nós vamos falar hoje então de como cuidar da saúde do esôfago e do estômago, bem como evitar o câncer desses locais. E seja bem-vindo a todos que estão entrando aí. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, cirurgião robótico e eu formei como médico na UFES em 2006. Depois eu fui fazer cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte. Depois resolvi fazer cirurgia oncológica, que foram 3 anos no Instituto Nacional de Câncer, e a minha principal área de atuação é a cirurgia abdominopélvica, principalmente cirurgia gastrointestinal e cirurgia ginecológica. E aqui na minha rede social, normalmente eu trago assuntos tanto da prevenção do câncer, como também do seu tratamento e enfrentamento do câncer. E como sempre, prevenir é o melhor remédio. Hoje a nossa live tem muita informação de qualidade sobre assuntos práticos do dia a dia relacionados aos sintomas e às alterações mais comuns e benignas, né, do trato gastrointestinal alto, que principalmente hoje nós vamos falar aí do esôfago, que é esse órgão aí que liga aqui a garganta, né, a parte aqui da orofaringe até o estômago, liga o alimento, né, esse órgão aí de mais ou menos esse tubo de 25 centímetros, e vamos falar da saúde do estômago. Então, Alex, como aqui de vez em quando algum paciente pergunta para mim: ô doutor Alex, eu não quero ter câncer, como eu faço para evitar o câncer? Então a gente não só vai falar, né, dos principais sintomas dessa região, mas também falar também um pouco de endoscopia, né, que é a principal área de atuação do Dr. Alex Baia, e também vamos falar um pouco de prevenção do câncer de esôfago e câncer de estômago. E o objetivo é falar para pessoas comuns, né, pessoas que precisam evitar o câncer, e também alguém que quer contar aí para um parente, né, que cuida do pai, da mãe, né, alguém que queira dar informações, repassar essas informações para outras pessoas.
Então seja bem-vindo novamente, Alex. E queria que você se apresentasse, contar um pouquinho aí da sua história aí, médica, né? A sua formação, por que você decidiu fazer endoscopia, né? E o Alex também tem uma grande atuação na sociedade capixaba, né? De endoscopia e aí da SOBED, né? Então também queria que você falasse disso, amigo. Beleza, Alex? Cara, parabéns aí pelo seu trabalho. Só agradeço aí pelo convite, tá? É um prazer estar aqui. Essa live começou aí quando eu nem esperava, né? A gente tem aí uma filha estudando no local comum e a gente sempre trocava ideia, sempre conversando sobre alguns assuntos. Já tivemos pacientes em comum. E aí surgiu essa oportunidade aí da gente estar aqui conversando. Brigadão mais uma vez pelo convite. Então, ótimo. Então, assim, meu nome é Alex, né? Alex Baias, que quem quiser acompanhar também nas redes sociais aí, esse tá escrito DR Alex Baia. Eu sou médico gastroenterologista, endoscopista. A minha formação eu fiz faculdade em Teresópolis, fiz clínica no Servidor em São Paulo, residência de clínica. Minha formação é clínica e não cirúrgica. E depois eu fiz gastroenterologia, residência de gastroenterologia na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. E nesse mesmo local eu fiz também a residência de endoscopia digestiva. Hoje, basicamente, aí de São Paulo eu vim para cá, aqui para o Espírito Santo, para Vitória. Estou aqui desde 2015 e como o meu xará aí falou, hoje eu estou como atual presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, o capítulo aqui do estado, aqui do Espírito Santo, né? Então, mais uma vez, uma grande honra estar aqui falando de saúde, de prevenção. Acho que esse é o nosso grande objetivo, né? E hoje, basicamente, eu atuo fazendo exames endoscópicos, porque quando a gente fala em endoscopia, a gente pensa só na endoscopia digestiva alta, né? Mas existe também a endoscopia digestiva alta, a colonoscopia, a CPRE, ultrassom endoscópico. A endoscopia hoje em dia virou uma especialidade, justamente por isso, que além de ser um ótimo exame para diagnóstico, é também um ótimo exame para tratamento de lesões, aqui já direcionado aí para a área do Alex, lesões cancerógenas, de câncer em fase inicial, em fase precoce. Que esse, né, Alex, é o nosso grande objetivo, né? O objetivo é a gente tentar detectar lesões em fase iniciais, para a gente tentar fazer ou a ressecção endoscópica curativa ou uma cirurgia curativa, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. Lógico, a gente faz também, infelizmente, alguns diagnósticos mais avançados, que hoje também a medicina está bem moderna nessa área, tanto da parte cirúrgica quanto a parte de rádio, quimioterapia, mas lógico, o ideal seria a gente encontrar numa fase mais precoce. É isso. É sempre mais fácil de tratar e com menos sequelas, né? Muitas vezes, tumores pequenos podem nem ser necessários de serem operados, né? Eles vão ser tratados por via endoscópica lá com o Alex. E outra coisa é bem comum, né? E tá no nosso dia a dia, né, Alex? A gente ouvir, poxa, né? Eu comi muito, né? Hoje à noite eu fui lá numa festa, ou eu fui, né, num aniversário de criança ou de qualquer pessoa, num churrasco à noite, comeu demais, empanturrou de comida, né? Às vezes também bebida refrigerante, mesmo bebida alcoólica, e aí foi dormir, né? Foi dormir e passou aquela noite lá com azia, com queimação, né? No outro dia acordou ali jurando, né? Fazendo o juramento, né? Ah, não, nunca mais eu vou fazer isso, né? E aí passa um tempo, volta, né? Ou às vezes se automedica, né? Toma algum remedinho ali, sem passar por um médico ali, e vai tocando, né? E do que eu estou me referindo aqui
do refluxo, né? Esse refluxo que eu vou pedir pro Alex, pro doutor Alex, responder para a gente, explicar para a gente um pouco mais do que é a doença do refluxo gastroesofágico, e como que a gente vai suspeitar dela, né? Como que a endoscopia pode ajudar aí a diagnosticar esse problema que é relativamente comum e hoje na nossa a vida moderna, ainda mais com o sobrepeso e a obesidade, tem se tornado um problema ainda mais comum, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Perfeito. Então, agora você tocou no assunto que é o carro-chefe, né? Eu também faço consultório de gastroenterologia e o carro-chefe das consultas é o refluxo. Realmente, a doença de refluxo veio aumentando muito os sintomas, a incidência, né? Muitos casos de doença de refluxo, e um dos principais causas é exatamente isso que você falou. A vida moderna, comendo muito rápido e às vezes comendo comidas mais processadas, e também o ganho de peso, né? Os sintomas, o principal sintoma de doença de refluxo é essa história que você contou aí, né? E aí, você já contando essa história, a gente já consegue já falar dos principais sintomas e como evitar, né? A doença de refluxo, então, é uma doença benigna e crônica. Benigna, isso quer dizer, né? Não é câncer. E crônica, isso quer dizer, ela pode vir e voltar os sintomas, ocorre quando tem um relaxamento da válvula que comunica o esôfago, como o Alex falou no início da live, que é esse órgão que comunica a garganta aqui com o estômago, o esôfago e o estômago. Que o tamanho, o percurso normal seria a gente, exatamente isso aí. Rapaz, você desenha bem, hein, cara? O percurso normal é descer pelo esôfago e cair no estômago. Esse é o fluxo. E pode acontecer o refluxo, subir o conteúdo alimentar ácido que está no estômago para o esôfago. O estômago tem um muco grosso que protege a mucosa dela, do estômago, para ele não se autodigerir, né? O suco gástrico é um suco muito ácido, que tem enzimas digestivas, que uma das principais funções é também digerir carne. E a gente é carne, nosso órgão é carne. Mas o estômago tem um muco grosso com diversas substâncias que evita a autodigestão. O esôfago não tem essa proteção. Então, quando acontece o refluxo do conteúdo ácido do estômago para o esôfago, pode acontecer esses sintomas. E o principal sintoma é a azia, a dor em queimação nessa região da famosa boca do estômago, que é a transição do tórax para o abdômen, né? O abdômen superior ali, na região central, na boca do estômago. E muitas das vezes acontecer até uma regurgitação, você voltar alimento ali pelo esôfago. E aí, sintomas, Alex, mais atípicos são esses que você falou, da pessoa deitar e começar a ter tosse ao deitar, né? Roncar demais, ter dificuldade para dormir e acordar ali com a garganta, sensação de dor de garganta em queimação. O que a gente comenta é que pode acontecer também uma sensação de bolo na garganta, né? Que seria uma garganta, uma sensação como se estivesse engolindo um comprimido e ficar ali alguma coisa agarrada. E até sintomas atípicos, como rouquidão, como tosse seca prolongada, como sinusite de repetição. Então, a gente vê que é um leque de sintomas que muitas das vezes o paciente vai primeiro no gastro ou primeiro no otorrino por causa de uma rouquidão e o otorrino encaminha para o gastroenterologista. E não é incomum isso que você falou no início, que é muito importante, que a pessoa, muitas das vezes, antes de procurar, seja o otorrino ou seja o gastro, ela faz vários testes, seja com chás, seja com medicamento do vizinho, vários testes que aí adia muito essa procura ao médico gastroenterologista e a procura da endoscopia.
E isso, né, lembrando que o refluxo é uma alteração, é uma doença benigna, mas ela prejudica muito a qualidade de vida, né? Comer uma coisa muito gostosa, prazerosa, que a gente está comendo, né, diversas vezes ao dia. Então, se várias vezes a pessoa vai sentindo esses sintomas, isso prejudica a qualidade de vida da pessoa. E isso de forma crônica, a gente pode falar isso mais para frente, um refluxo crônico há mais de 10 anos é fator de risco, aí sim, para uma lesão do esôfago, uma lesão benigna, porém pré-maligna. Lógico que antes disso acontecer, né, a pessoa já está sentindo sintomas há muito tempo. Então, é muito importante, já vou passar a palavra para você, que eu vejo que o pessoal está conversando, já aproveitar esse gancho, comer devagar, mastigando bem, evitar de tomar líquidos durante a refeição. Você vai comendo, sentiu que está satisfeito, não come mais, evita de encher demais o estômago, e à noite comeu alguma coisa, espera pelo menos umas 2 horas para depois deitar. O desenho que o Alex desenhou rapidamente, muito bem aí, essa posição é a gente em pé ou sentado. Quando a gente deita, vira de lado aí. Quando a gente deita, a gravidade já atua contra a gente. Então, favorece o refluxo do conteúdo ácido do estômago para o esôfago. E como a gente viu, o esôfago não está tão preparado para essa acidez. Muito interessante a sua explicação. E é isso. Tem uma estatística que fala que às vezes as pessoas demoram, tentam 9 coisas antes de procurar o médico. Ela tenta comer outra coisa, tenta tomar um leite antes de dormir, tenta um chá, como você falou, né, uma pastilha, uma coisa. Quando não está mais conseguindo, né, aí vai e procura o médico. Então, o objetivo nosso aqui não só é dar as boas condutas aí, né, de uma boa alimentação, mas também não deixar de procurar o médico, porque às vezes é mais simples do que a gente imagina, né? E você vai ficar ali sofrendo com aquilo, né? E vai ali te prejudicar, né? Então, dando aqui meu depoimento, né? Eu já sofri muito com refluxo gastroesofágico. E a época que começou a dar refluxo em mim, tem muito a ver com depois que eu me formei médico. Porque depois que a gente se forma médico, a gente começa a trabalhar demais, né, Alex? Você vai saber disso, dá muito plantão. Aí começa a tomar muito café. Aí começa a não ter muita hora para comer. Aí é muito comum, então, o médico, né? Tô dando meu depoimento aqui, alguém pode, mesmo não sendo médico, se identificar. Passa o dia inteiro sem comer, né? Ou vai comendo só beliscando, aí chega à noite, está morto de fome e vai para sua principal refeição à noite, por exemplo, faz uma janta, pega lá um pratão, né? E come, né? Ou mesmo, já que você trabalhou tanto, já que você passou o dia inteiro fora, por que eu não posso comer um bom hambúrguer agora, com bastante maionese, gordura, e comer? Eu trabalhei tanto, eu mereço. Mas a grande coisa é que quando a gente, então, né, inverte essa ordem da nossa alimentação e soma-se a própria rotina estressante de vida, né? E aí depois a gente vai entrar no assunto da gastrite, né? Que eu queria que o Alex falasse também é uma doença benigna, mas que é tão comum e tão negligenciada, como eu falei. Os sintomas vão passando, a pessoa não vai deixando para lá, né? Entende que é assim mesmo e vai se medicando. Então, nessa época que eu estava falando, eu sofria muito de refluxo, acabei fazendo algumas endoscopias, e às vezes dava lá uma inflamação no meu esôfago. Nunca deu nada sério, mas o que melhorou, né? O que melhorou, o que fez melhorar esse meu refluxo foi, além de regular um pouco mais o meu trabalho, para não viver tão estressado no meu dia a dia, mas eu também passei a observar coisas que eu poderia fazer, como mastigar e comer mais devagar, né? Não encher minha barriga demais, né? Igual comer até estourar a barriga, não pode,
né? Porque isso vai favorecer o refluxo. As questões de mesmo bebida à noite, né? Evitar. Não quer dizer que, doutor Alex nunca mais exagerou? Não, não vou falar mentira aqui na live, né? Mas quer dizer o quê? Que na maior parte das vezes, né? Você fazer isso que eu falei, né? Procurar ter suas alimentações principais na hora do café da manhã e na hora do almoço, né? A sua janta aí no máximo aí entre 6 e 8 da noite, pensando em alguém que dorme às 10, né? Como o Dr. Alex aí falou, né? Pelo menos 2 horas antes de dormir, sua alimentação, sua última alimentação. Isso são coisas parecem besteira, né? Mas que fazem toda a diferença no dia a dia e na qualidade de vida da pessoa. Faz sentido, Alex? Total sentido. Você falou várias coisas importantes aí que a gente vê na nossa prática clínica. Primeiro, o paciente chega lá morrendo de medo de ter alguma coisa grave, porque tinha um sintoma, esse sintoma acompanha tem 2, 3 anos e antes era raridade, agora depois passou a ser mensal e agora está praticamente todo dia, que acorda à noite com sintomas e já chega lá achando que é um câncer, que é uma coisa pior, morrendo de medo, e a nossa função é falar, olha só, né, Deus é bom, seu sintoma é ser jovem, a grande maioria não pensa nada de câncer, o mais comum isso daí é refluxo, e com poucos ajustes a gente vai conseguir melhorar, lógico, vamos fazer uma endoscopia para dar uma olhada, e poucos ajustes a gente vai melhorar. Então, isso daí é uma coisa muito importante. Procura logo, vai lá, procura logo o médico, o gastro, ele vai conversar com você, vai ver a indicação da endoscopia ou não, e pode ter certeza que na maioria das vezes vai te tranquilizar e rapidamente, com mudança de estilo de vida e medicação, vai ficar 100%. Outra coisa que você falou muito importante é sobre que eu falei da forma de alimentar. E aí tem a questão do que alimentar. Eu sempre gosto de uma postura multidisciplinar, né? Hoje em dia tem um leque de oportunidades de passar em nutricionista, nutrólogo, então eu sempre recomendo ir procurar um nutricionista ou nutrólogo para encaixar aquilo que gosta de comer da forma né, mais saudável e para a doença que ele tem, que é o refluxo, tá? Mas tem algumas coisas que a gente já sabe que não vai ser legal. Por exemplo, isso é um hábito que as pessoas têm de tomar o leite e falar assim, cara, eu jantei, né? Vamos lá, jantei 6 horas da tarde. Nossa, agora eu vou dormir 10 horas, eu tô com fome, né? Aí vai tomar um leitinho para dormir ali. Mas a gente tem que lembrar que o leite, quando cai no estômago, que é muito ácido, ele vai virar um queijo, né? Você que opera, a gente que faz endoscopia, o jejum de leite é exatamente igual ao jejum de comida, né? Porque ele não é uma coisa simples, igual como se fosse um chá, alguma coisa mais líquida. Apesar de ser líquido, ele é como se fosse um alimento e enche mesmo, né? Então, contar o leite nesse intervalo também de 2 horas. A gente sabe que refrigerante, bebida alcoólica e cigarro, em pouca quantidade, já gera sintomas. Aí vem o paciente e fala comigo, pô, mas eu estou com 30 anos, eu estou com 40 anos, eu nunca mais posso... Quer fumar? Eu acho que não, né? Fumar, vamos parar. Mas esquece o cigarro. Cigarro é parar. Mas eu nunca mais vou poder tomar um refrigerante, tomar um vinho, um chopp, né? Um champanhe e tal, o que seja. Eu falei, não, gente, aqui também vamos levar, não é nada ferro e fogo. Mas saiba que isso daí vai atrapalhar. Então, você vai numa formatura de um filho, de um amigo, você vai no aniversário, você vai no aniversário de casamento, vai comemorar com a sua esposa, namorado, que seja, você vai tomar o seu vinho, mas saiba que no outro dia você pode acordar com sintomas. E aí eu oriento o paciente a tentar minimizar esse efeito dos sintomas, mas que seja uma coisa esporádica. Agora, coisas do nosso dia a dia que é bom evitar o excesso, né? Café em excesso. E aí entra a cafeína. Você falou do café aí, mas entra a cafeína, né? A gente está no... Todo mundo quer ser fitness aí, né? E aí existe muito pré-treino, que dose altíssima de cafeína, que a pessoa toma o pré-treino e vai malhar,
e começa a fazer, né, pressão intraabdominal e começa a sentir refluxo na academia mesmo ali, né? Então, o café desencadeia refluxo pela cafeína. Então, não só o café, que o café é o mais comum, mas também chá mate, chá verde e pré-treinos em geral. Outra coisa é massas em excesso, pão, macarrão, pizza, bolo, farinha, né? Pô, são coisas do nosso dia a dia. Então, aquele cafezinho de manhã para acordar, aquele cafezinho no meio da tarde, tudo bem, mas o excesso do café, o pão a mesma coisa, né? Você vai querer comer pão, bolo, pizza, farinha, são coisas do nosso dia a dia, mas evitar o excesso. E também comida gordurosa, seja lanches, seja comidas, né, processadas ali, gordurosas, seja frituras, uma feijoada, tudo isso é bom evitar o excesso. E aí, muitas das vezes, para aquela pessoa que está atacada ali, né, já com sintomas, ele começa o café da manhã, típico, né? Um café preto, um pão cheio de manteiga. Ah, mas eu não foi excesso de nada, mas associou essas três coisas, já começa o dia com sintomas e aquilo vai agarrando no decorrer do dia. Então, são pequenas mudanças do estilo de vida associado com mudanças alimentares, que o nutricionista vai ajudar melhor, o nutrólogo, essa parte alimentar, junto com o exame, que aí o exame de endoscopia, a gente vai avaliar algumas coisas que eu já falo na sequência. E com o medicamento, pronto, acabou. O paciente vai ficar zerado de sintomas. E aí vem, Alex, a próxima pergunta do paciente. Mas aí eu tenho um vizinho que é viciado em omeprazol, né? O omeprazol que é o mais famoso, né? Mas é a classe dos prazóis que a gente chama de inibidor de bomba de prótons. Tem omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, dexlansoprazol, tem vários. Não, fala só, não, o meu objetivo, tratamento de refluxo de 2 a 4 meses, podendo estender, às vezes, até 6 meses, com dose de tratamento e manutenção, e depois você vai manter só na mudança do estilo de vida. Provavelmente, seu parente ou vizinho é viciado no prazol, porque ele não mudou a mudança do estilo de vida. Então, o prazol segura. Ele não faz nada de dieta, não faz nada de reeducação alimentar e está tomando o prazol da vida e está segurando os sintomas. Mas quando ele para o prazol, ele vai voltar os sintomas, porque ele não fez o básico, que é a mudança do estilo de vida, que lá no início a gente falou que a doença de refluxo é uma causa crônica. Então você tem que mudar a mudança do estilo de vida. Existe sim aquelas pessoas que são dependentes do IBP, do prazol, mas são minorias. Entendi. Com certeza isso é muito comum. E falando aqui, né, então, em esôfago, né, que a gente estava falando da doença do refluxo, né, fiz até o desenho gastroesofágico, que tem a ver com o esôfago, que é esse órgão aqui tubular que leva a comida aqui da boca até o estômago, e o refluxo nada mais é do que o refluxo do alimento já com o suco gástrico, que é ácido, na mucosa do esôfago, que não tem o mesmo preparo para tolerar essas enzimas, esse refluxo desse ácido todo, e aí ele acaba inflamando cronicamente, e essa inflamação, passando por muitos anos, 10 anos, por exemplo, toda hora ali o esôfago tendo que refazer ali seu epitélio, recicatrizar ali tudo do ácido, pode vir a formar, né, o que a gente chama de esofagite de Barrett, que é uma condição que não é câncer também, mas que se perdura e não é acompanhada, principalmente, não é associada a tratamentos e mudanças de comportamento. Ela, infelizmente, pode levar ao câncer de esôfago, né, um tipo de câncer, né, e que principalmente está ligado, né, nessas pessoas muitas vezes à obesidade. Então por isso tem crescido no mundo a incidência de câncer de esôfago, que não é uma incidência tão alta no Brasil, é o 13º tipo de câncer mais comum, segundo o INCA, mas que é um câncer que pode ser evitado, né, que não é algo aqui para a gente ficar
temendo, assim, a ponto de, ah, meu Deus, o que a gente vai fazer? Não, se a gente cuidar da nossa saúde, cuidar para não ter refluxo, cuidar para ir no médico, não ficar se automedicando, a gente para de fazer parte do problema e começa a fazer parte da solução, né? Porque no momento que a gente entende que a nossa saúde, ela tá ligada ao que a gente faz no dia a dia, na construção ali diária, a gente para de achar que, ah, poxa, teve um câncer, foi porque teve azar. É sorte ou azar? Não estou aqui para falar que não é a sorte, né? Falta de sorte. Mas eu estou aqui para falar que a gente não é alguém que não pode evitar, que não pode cuidar da nossa saúde, para a gente ser protagonista de ter uma saúde melhor, para viver com mais qualidade. E falando de câncer de esôfago, né? Tem dois tipos mais comuns. Um é esse que eu falei aí, que é mais comum sendo causa de uma consequência do refluxo não tratado durante anos, tá? E a outra é o câncer de esôfago, mais para essa parte aqui, principalmente, que está ligada a hábitos de tabagismo, né? Alguém que bebe muito e fuma muito, que tem más condições de higiene dentária, tem a ver com a alimentação também, alimentos também mais quentes, né? Pessoas que ingerem alimentos muito quentes, a ponto até de queimar, fazer pequenas queimaduras crônicas no esôfago, podem desenvolver o carcinoma espinocelular, que é o outro tipo de câncer também de esôfago, que pode ser evitado com medidas aí, então, de parar de fumar, né? A bebida, ela precisa ser moderada, ela não pode fazer parte do nosso dia a dia, bebida alcoólica, e assim vai evitar o câncer de esôfago. É isso, falamos aqui bem de esôfago, Eu deixo né? uma sardinha para o meu lado aqui da parte endoscópica. Bom, amigo. Então, aí a gente fala da parte endoscópica do refluxo, né? Por qual que é a importância da endoscopia pensando em refluxo? Porque na endoscopia a gente vai ver alguns detalhes, né? Você vai ter alguma alteração anatômica, por exemplo, a hérnia de hiato. A hérnia de hiato é quando parte do estômago sobe para o tórax, perdendo esse mecanismo de válvula. Então, é um fator de risco por refluxo. 100% dos pacientes que têm hérnia de hiato vão ter refluxo? Não, mas geralmente uma hérnia um pouco maior do que 4, 5 centímetros, pode ter esse exatamente. Rapaz, o cara desenha rápido, hein? Exatamente. E pode ter, é um fator de risco para ter a doença do refluxo. E aí, hérnias pequenas, talvez o medicamento, junto com mudança do estilo de vida, é o suficiente para melhorar os sintomas. Hérnias maiores de 4, 5 centímetros, geralmente a indicação é cirúrgica para corrigir essa hérnia e voltar o estômago para a região torácica. Na endoscopia, a gente consegue fazer isso. Lembrando, Alex, que nesse seu desenho que está perfeito, tem só um detalhe que o paciente tem que chamar a atenção, que é o seguinte: o estômago é essa bolsa aí, né? Que você está mostrando, o estômago todo é uma bolsa. E no finalzinho do estômago tem um piloro. Ele tem um piloro que vai separar o estômago do duodeno, né? Que é o início do intestino fino. Por que isso daí é um detalhe importante? Porque a região do piloro vai estar fechada durante a digestão. E aí, então, ela vai estar fechada, o estômago vai estar produzindo bastante suco gástrico ácido, exatamente ácido, para fazer a digestão química. E se, então, aumenta essa pressão intraabdominal e embaixo está fechado, é um saco que está fechado embaixo, o caminho é subir para o esôfago. E o esôfago não tem, como a gente disse, não tem essa proteção da mucosa. O pH do estômago, Alex, né, como a gente sabe,
é em torno de 2 a 4. É um ácido clorídrico que derrete, que é para derreter osso, né? É muito. Se a gente pingar um ácido clorídrico a 2% na nossa pele, vai queimar. E é por isso que os pacientes sentem esse sintoma. Então, a endoscopia, a gente vai ver também a alteração clássica da doença do refluxo, que é a esofagite de refluxo. E a gente vai graduar da graduação de A a D de dado, sendo que a graduação grau A é o mais leve que tem, que é uma ou mais erosões menor que 5 milímetros, mas o importante é vocês saberem que o A é o mais leve e o D de dado é o mais intenso. E a gente recomenda, se tiver o grau C ou D de dado, depois do tratamento, é importante repetir a endoscopia para a gente ver se avaliar aquela mucosa, o controle de tratamento e também descartar o esôfago de Barrett, que é essa complicação que você falou, né? E aí reforço a importância, né, de fazer sempre um exame de endoscopia com um profissional competente, né, com um local adequado, que vai ter um aparelho de qualidade, porque a gente está querendo falar, como o Alex falou muito bem, né, tem os dois tipos de câncer. Tem o câncer, o SEC de esôfago, que é mais no esôfago médio e proximal, de quem fuma ou bebe bebida alcoólica em excesso, e o adenocarcinoma do esôfago, que é associado ao refluxo, que é uma doença associada ao refluxo crônico. Na verdade, ela vem do esôfago de Barrett, que o esôfago de Barrett é fator de risco para refluxo, né? E o nosso objetivo é procurar lesões pequenas, porque quando é a lesão grande, o paciente já está com sintomas muito mais evoluídos. Então, fazendo uma endoscopia com um profissional de qualidade, com aparelho de qualidade, que tem técnicas modernas de cromoscopia para avaliar pequenas lesões microscópicas quase, né, milimétricas seria o termo correto, a gente consegue fazer um diagnóstico na fase bem precoce, e que seria uma fase bem inicial. E como o Alex falou muito bem, nos Estados Unidos, o adenocarcinoma do esôfago já ultrapassou em incidência, em número de novos casos, ao SEC do esôfago, né? Que teve um hábito da nossa geração aí, dos 40, de não fumar tanto, e acaba que essa geração, né, acabou engordando, comendo errado, e aí aumentou a incidência do adenocarcinoma e ao passo de diminuir a incidência do SEC. Lembrando que o adenocarcinoma é aquele câncer do esôfago que vem do Barrett, e o Barrett é aquela alteração ainda benigna que vem do refluxo. Então está tudo muito conectado, e como a mensagem muito importante do Alex, que ele falou, são coisas evitáveis, que a gente tem que ter o controle aí da nossa saúde, alimentação e mudança do estilo de vida para evitar chegar a esse ponto aí. E quando tem o Barrett, Alex, hoje em dia está bem moderno, né? Que eu vi por alto alguém falar aí em metaplasia. Eu não consegui ler se é metaplasia intestinal do esôfago, que seria o esôfago de Barrett, ou metaplasia do estômago. Estava falando do estômago aqui. Do estômago, porque aí é outra coisa. Mas o Barrett seria uma metaplasia intestinal no esôfago, né? Quando não tem displasia, é fator de risco para câncer, mas é raro, entendeu? Menos de 1% evoluir para câncer. É lógico, a gente tem que saber o tamanho desse Barrett, tem toda uma análise, né? Nunca é só um dado isolado, né? Mas quando tem displasia, o risco de evoluir para adenocarcinoma, né, para o câncer do esôfago distal ali, é alto. E hoje em dia a gente tem tratamento endoscópico nessa fase do adenocarcinoma, nessa fase de Barrett com displasia, que a gente tem tratamento endoscópico, a gente já fez esse tratamento em pacientes aqui no Espírito Santo, já tem tratamento endoscópico, que é a radiofrequência no Barrett com displasia, que a gente consegue reptilizar esse Barrett totalmente, voltando o esôfago como um esôfago normal, tratando essa lesão pré-cancerígena. Eu, como cirurgião oncológico,
Cada vez mais eu faço cirurgias menos agressivas, né? Como eu faço cirurgias do aparelho digestivo, tanto com o aparelho ginecológico. Em ambas as situações, dentro também da cirurgia robótica, as cirurgias estão ficando cada vez menos agressivas e cada vez menores também. Então, no futuro, a gente com um diagnóstico mais precoce e a gente fazendo o acompanhamento, fazendo o segmento desses pacientes de alto risco para câncer, a gente vai cada vez mais fazer cirurgias menores em pacientes em estados nutricionais melhores, né? Porque esses tipos de câncer, normalmente, infelizmente, tanto o esôfago como o estômago, quando diagnosticados hoje no Brasil, mais da metade dos casos são casos avançados em que nós precisamos lançar a mão aí de quimioterapia, de radioterapia quando preciso, cirurgias e sim, esses pacientes têm menos chances de cura. Então veja, fazer uma radioablação, né? Uma ablação por radiofrequência da mucosa do esôfago alterado ali, né, de uma lesão pré-cancerígena. Olha que maravilha, né? É dar uma nova chance para esses pacientes, né? Eu acho que é isso. E aí a Loureiro aqui perguntou: a radioterapia piorou, junto com a rádio, a minha garganta. Aí tem que avaliar, né, de que a disposição para ajudar de alguma forma, né? Aí é preciso de uma consulta médica ou mesmo entender o caso para entender por que a radioterapia piorou sua garganta. Tem que ver onde foi feita, né? E aí dentro das perguntas aqui começaram as perguntas de estômago, né? Aí teve uma paciente aqui que perguntou assim: depois de um tratamento de H. pylori, então, que é uma infecção bem comum, né? Alex, queria que agora você falasse um pouquinho de gastrite, né? Essa gastrite, ela tanto pode ser causada pelo H. pylori também, né? Causando essa gastrite aí atrófica. Úlceras também é uma causa de metaplasia intestinal, como ela falou, e que também tem acompanhamento, pode ser aí tratada. Eu queria que você falasse disso, amigo. Não são câncer, né? Mas que sim, a gente precisa dar atenção. Na endoscopia, a gente entra pela garganta. Lembrando que a endoscopia é um método extremamente seguro, que a gente faz, né? A prática nossa, a gente fazer sempre com o anestesista do lado, que faz um exame totalmente tranquilo e sem nenhum desconforto para o paciente, com a medicação moderna, que o paciente logo na sequência vai acordar. E a gente vai entrar pela garganta, vai avaliar o esôfago, e a gente falou do esôfago. E aí, então, na sequência, a gente vai avaliar o estômago e vai avaliar o duodeno. Então, a endoscopia digestiva alta, também conhecida como esôfago gastroduodenoscopia, certo? A gente vai avaliar, realizar biópsia, se necessário, fazer procedimentos de ressecção de lesão, vai fazer diagnósticos. E aí, agora a gente saiu do esôfago ali, né, avaliando muito bem o esôfago, e a gente entrou no estômago. E a gente vai avaliar todas as paredes do estômago, e é de praxe o exame de endoscopia digestiva alta com pesquisa de H. pylori, devido à incidência, né, praticamente cerca de entre 60% a 70% da população tem a presença do H. pylori. É de praxe a gente fazer a pesquisa da H. pylori, seja pela urease, que é um reagente que a gente faz uma pequena biópsia e vai mudar de cor e a gente vai falar se a urease é positiva ou negativa, ou mandar para biópsia mesmo, para o patologista ver ou não a presença da bactéria, certo? Então, a primeira coisa quando tem a bactéria é a gente tranquilizar. As cepas do H. pylori aqui nosso, no Brasil, né, graças a Deus, são cepas mais ulcerogênicas, né? Elas vão causar mais gastrite e úlcera, né? Pô, mas isso não é uma coisa boa, né? Mas já os japoneses que têm
um alto índice de câncer gástrico, a cepa das bactérias dela são mais cancerígenas do H. pylori. A gente aqui é mais ulcerogênica. Então, a grande maioria dos pacientes que têm o H. pylori não vai ter nada, ou no máximo uma gastrite. Porém, ela é fator de risco para gastrite e úlcera. E o segundo fator principal de gastrite e úlcera do estômago é o uso de anti-inflamatório. Então, sabendo que a presença da bactéria é em torno de 60%, 70% da população, vai variar da localização, né? O Brasil é muito grande. Associado, se a pessoa vai fazer uso de algum anti-inflamatório por um período maior do que 3 dias, está aumentando e muito o risco de gastrites e úlcera. Quando a gente fala em uso de anti-inflamatório é desde o ibuprofeno, né, em dose alta, maior do que 600 miligramas, como também diclofenaco, nimesulida. Eu não vou fazer aqui uma marca que eu não ganho nada com isso, mas como tem gente que toma o tal do Tandrilax ou Torcilax, esse é o campeão. Eu acho que deve ser farmacêuticos que gostam de prescrever, porque realmente é um medicamento que é barato e resolve. Porque ele tem um analgésico, o diclofenaco, que é o principal anti-inflamatório que causa úlcera, e um relaxante muscular. Então, em tese, ele melhora a dor, melhora a inflamação, relaxa o músculo, mas agride muito o estômago. E uma coisa, gente, volta àquela questão de fazer uso de medicações sem recomendação médica. Uma coisa é você ir no reumatologista, no ortopedista, e ele prescrever um anti-inflamatório acertadamente para o seu caso e vai orientar ou não o uso de um protetor gástrico associado. E vai passar, pode ter certeza que ele vai passar ali 3, 5, 7 dias no máximo e vai fazer todas as orientações. Outra coisa é você simplesmente ir numa farmácia, pegar um anti-inflamatório da vida e vai ficar tomando ele. Lembrando que ele não faz mal não só para o estômago, mas também é causa de insuficiência renal e é causa de insuficiência hepática e uso crônico. A gente que faz endoscopia de urgência, a principal causa de hemorragia digestiva alta, vomitar sangue, por úlcera gástrica, por úlcera gástrica, é o uso de anti-inflamatório. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com o uso de anti-inflamatório, principalmente associado ou não à bactéria. Vamos lá, empolguei no anti-inflamatório. A bactéria. Então, não, mas é muito importante, amigo. E porque traz daquela coisa que a gente trouxe aqui, né? Da automedicação, né? Da automedicação das pessoas ali. Como é mais fácil tomar um remédio ali para uma dor articular, para uma pancada ali que teve, ou mesmo uma torção, ou um sintoma de dor de garganta, ou qualquer coisa assim, da pessoa se automedicar, né? Vai lá, compra na farmácia, melhora, mas não sabe que está prejudicando o estômago, né? Sendo a maior causa aí de úlcera e sangramento. De hemorragia. Causa de hemorragia digestiva, é a principal causa de hemorragia digestiva. Você vai falar assim, hemorragia digestiva, vomitou sangue, disparado é úlcera péptica. Isso quer dizer, aquela úlcera causada por uma úlcera benigna do estômago. E a principal causa de úlcera benigna é essa associação de anti-inflamatório com a bactéria. Né? Então tem que ter cuidado. E aí a pessoa fica ali tomando o remédio e fica por isso mesmo, né? Aí vai se medicando, uma hora pode ter um grande problema, não só gástrico, como também uma insuficiência renal e também uma insuficiência hepática, né? Os anti-inflamatórios também são grandes causadores aí de insuficiência hepática, como bem disse aí o Dr. Alex. E falando aqui de saúde do estômago, né? A gente já falou aí do tratamento das gastrites, do tratamento aí do H. pylori, que também, se não tratado, é um grande causador aí de câncer de estômago, é um grande causador. Outra coisa que já aí também ajuda é
o consumo excessivo de álcool e tabagismo também são causadores aí de câncer gástrico. Outra coisa importante, alimentos conservados por sal. Os alimentos que são conservados por sal hoje são menos comuns. Então, com o surgimento da geladeira, houve também uma diminuição da incidência de câncer gástrico. Mas ainda é cultural, mesmo em algumas regiões do Brasil. O Brasil é muito grande. Então, na região norte, é um grande local onde existe ainda uma incidência alta de câncer de estômago. Na região sul também, são os dois locais onde a incidência de câncer de estômago é maior. Por incrível que pareça, a nossa região sudeste, a incidência de câncer de estômago é a menor. Não sei se é a menor do Brasil, mas é uma das menores, tá? E uma das coisas que a gente então precisa evitar, não pode ser do dia a dia, são esses alimentos conservados aí, tanto conservas como também alimentos aí que são ricos em sal. Outro alimento também que é prejudicial para o estômago e também para o intestino são aqueles alimentos ultraprocessados que estão cada vez mais comuns aí do nosso dia a dia, do mundo moderno, e que as pessoas também não sabem, né, que esses alimentos como carnes processadas, salaminho, bacon, presunto blanquet, são alimentos que não são para ser comidos, né, ingeridos todos os dias como uma coisa assim diária. E tem gente que não sabe disso, né, Alex? E então, o surgimento do câncer, na maior parte das vezes, pessoal, não é genético. Ele tem muita relação com o estilo de vida da pessoa, e aí vai somar vários fatores que lá na frente pode originar um câncer, né? A gente está aqui também falando das formas de evitar o câncer, que são com medidas simples, que são hábitos de vidas bons. As pessoas que praticam exercício físico reduzem 1/3 a incidência de câncer de estômago. E também, por ficarem mais em forma e combaterem a obesidade, também diminui a chance de câncer de esôfago. Né? Então, as pessoas que não ingerem muitas frutas e alimentos ricos em fibras também têm uma chance maior de câncer de estômago. Então, alguém que quer evitar o câncer de estômago, que esse sim é a quinta causa aí de câncer mais comum no Brasil, né? Um pouco mais comum, bem mais comum aí do que o câncer de esôfago, o câncer de estômago, se a gente atentar para uma dieta rica em fibras, evitar o tabagismo, cessar o tabagismo, evitar o álcool, tratar o H. pylori, né? A pessoa que tem o H. pylori, fazer o acompanhamento direitinho depois do tratamento e seguir a recomendação médica, combater a obesidade, vai sim evitar também o câncer de estômago. Quer completar alguma coisa, amigo? Perfeito, tudo isso que você falou é interessante, porque isso é para a vida toda, né? Qualquer coisa que a gente falar, se a gente fizer uma próxima aí de uma coisa que eu gosto muito também, que faço colonoscopia, que seria câncer de intestino, tudo isso vai servir também para evitar câncer de intestino. Se você chamar aqui um cardiologista e for falar para risco de cardiovascular, de infarto, derrame, vai ser tudo isso. Então, eu acho que não é modinha, é se alimentar bem, se movimentar, fazer atividade física, dieta. Isso daí além da gente olhar para o espelho e se sentir melhor, né, ter mais disposição, a gente também está protegendo também a nossa saúde. Não é à toa que nossos avós aí viviam mais comendo gordura de porco e tudo mais, mas o cara ficava na roça o dia inteiro, queimava aquilo ali. Agora, se a gente comer igual eles, primeiro que não é o mesmo porco, né? Mas se a gente quiser comer igual eles e só mexendo em celular, trabalhando em pé, sem fazer atividade física, engordando, não vai dar certo, né? Então,
são recomendações para a vida mesmo e prevenção de vários outros tipos de doença, não só desses cânceres que a gente está falando, né? Então, realmente muito importante. Do H. pylori, muitas das vezes a pessoa fica muito preocupada com H. pylori. Então, só reforçando que a maioria das vezes o que ele causa são alterações benignas, né? Mas lembrando que é fator de risco, sim, para aquela pessoa que tem predisposição para desenvolver um adenocarcinoma do estômago, né? Do tipo intestinal, principalmente, né? Que é o adenocarcinoma mais ali, que não tem menos fator genético também, o fator ambiental, né? Ele está associado tanto ao adenocarcinoma difuso, para aqueles fatores genéticos, mas para aquele ambiental também, o tipo intestinal. E aí vem essa pergunta que a Delícias da Vovó falou, depois do tratamento do H. pylori, pangastrite moderada e úlcera cicatrizada, aqui ela falou uma indicação precisa do tratamento. Porque muitas das vezes a paciente tem endoscopia normal e vem a presença do H. pylori. E a gente vai ver consensos, guidelines, recomendações, que pode-se optar, nesses casos, paciente sem histórico nenhum familiar de câncer, nem pessoal, nem familiar, com endoscopia completamente normal, pode-se optar em tratar a bactéria posteriormente. Não vou tratar agora, não quer tratar agora, não vou tratar agora. Lembrando que é um tratamento de 14 dias, que é o preconizado, e que se a gente sair tratando a doido, sem muito controle, vai acabar tendo uma resistência bacteriana. Antes era menos medicamento por 7 dias, hoje são mais medicamentos por 14 dias, né? Então, tem as indicações precisas que seu médico vai indicar para tratar, mas na maioria das vezes a gente trata. Por quê? Porque quando vai fazer uma endoscopia, é porque está sentindo alguma coisa. Na maioria das vezes a gente vai achar uma gastrite dessa e vai se tiver a bactéria, a gente vai tratar. Agora, a presença de úlcera, aí é obrigatório mesmo que a úlcera, na presença da bactéria, se não tratar a bactéria, é fator de risco para refazer outras úlceras. E aí o que ela comenta, que a endoscopia de controle, a úlcera está cicatrizada, não tem mais, a gastrite ficou uma coisa discreta, leve, mas surgiu uma metaplasia intestinal. Da mesma forma que a gente falou da metaplasia intestinal lá no esôfago, que é um fator de risco para câncer do esôfago, a metaplasia intestinal do estômago também é fator de risco para câncer do estômago. A história natural, né, como o Alex falou bem, as coisas são a grande maioria, né? Deus é bom, gosto de falar isso, a grande maioria das alterações, a gente vai sabendo os próximos passos e a gente consegue prevenir antes disso. Então, tem uma gastrite crônica pelo H. pylori, pode virar isso daí, tem dois caminhos, e na verdade, às vezes, estão os dois caminhos associados. O paciente tem uma gastrite atrófica com presença de metaplasia intestinal. E aí, isso daí é uma observação para a gente fazer, que o endoscopista vai diagnosticar, vai suspeitar da metaplasia intestinal e da atrofia gástrica pelo exame de endoscopia. Então, reforço para fazer com médico de qualidade, com aparelho de qualidade, com local de qualidade, porque se fizer um exame com 5 minutos e não lavar o estômago, não tiver cuidado, não insuflar, desinsuflar, não vai conseguir ver esses detalhes, que são detalhes, tá? E quando é um exame puramente examinador dependente, faz toda a diferença ter um aparelho bom, ter um médico qualificado e com um paciente bem sedado para fazer um exame com qualidade, né? E aí a gente vai suspeitar pela endoscopia, tem um protocolo, que é um protocolo que chama-se Olga e Olgin, que a gente vai fazer biópsias, interrogar, e para o patologista vai falar o grau da metaplasia e o grau da atrofia. E pela endoscopia a gente consegue avaliar essa área, porque, como eu disse, são fatores de risco para câncer, né? Avaliar bem essa área, se tem alguma área suspeita para a gente fazer biópsias direcionadas para tentar diagnosticar lesões em fases precoces nessa região de atrofia e metaplasia. A grande maioria das vezes
Delícias da Vovó, que eu não sei o seu nome aí, a grande maioria das vezes, quando se tira o fator causador da metaplasia e da atrofia, que no caso da senhora, né, por ser vovó, por causa da senhora foi o H. pylori, tirou o fator de risco, provavelmente essa metaplasia vai continuar, mas ela não vai progredir. Você já tratou o fator de risco. Mas é interessante procurar o seu médico para ver o grau dessa metaplasia intestinal e tem protocolos que a gente vai seguir de tanto em tanto tempo fazer endoscopia para avaliar essa região com cuidado e realização de biópsia, que o nosso objetivo é o diagnóstico precoce. Então, quem fez a pergunta aí e não foi respondida, pode mandar direct para mim e pro Dr. Alex Baia. Segue ele, né? Alex Baia, né? Arroba... Tem doutor, né? Doutor underline Alex Baez. Isso aí. Alex Baia. E faça perguntas para ele, porque foi muito bacana essa live hoje, bastante ilustrativa. Eu quero agradecer mais uma vez ao meu xará, Dr. Alex Baia, gastroenterologista e endoscopista, pelas brilhantes explicações aqui. Com certeza essa live fica gravada. Depois ela vai para o meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer, que é uma das minhas missões, trazer não só o tratamento, mas também a prevenção do câncer como algo que a gente pode fazer no dia a dia de uma forma descomplicada. E como o Alex falou, você evitando e tendo hábitos bons, você evita várias doenças, inclusive as cardiovasculares, as doenças aí, todas, muitas doenças até inflamatórias, que a gente está fazendo a nossa parte. Não é isso, Alex? Perfeito, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando isso daí. E o que precisar aí, estamos às ordens. Parabéns pelo trabalho. E é isso daí, né? O que precisar, a gente está aqui, pode chamar no direct alguma dúvida. E só gostaria de agradecer a oportunidade de estar expondo isso daí, que a gente são assuntos que a gente gosta muito, às vezes a gente empolga, e a gente poderia estar falando aí o resto da noite disso, mas concordo que deu para esclarecer bastante coisa. E o que não foi falado, a gente está à disposição para ajudar. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, amigo. Outra hora a gente marca mais lives aí e vai ser ótimo. Um abraço a todos aí. Valeu, Obrigado, Alex. Fiquem com Deus. Até mais. valeu. Tchau. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.